Olá, professor! Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre a obra A Cara da Rua e Outras Crônicas, escrita e ilustrada por Marcelo Xavier. Autor e ilustrador de mais de 20 livros infanto-juvenis, o mineiro Marcelo Xavier já ganhou importantes prêmios literários. Além disso, ele já fez trabalhos com cenografia e figurino para teatro, publicidade e direção de programas de TV. Seu trabalho parte, em muitos momentos, do seu olhar observador e da sua relação com as artes plásticas. O resultado são obras como A Cara da Rua e Outras Crônicas. Nesse livro, ele lança um olhar curioso sobre a cidade e seus moradores, e para cada texto criou uma ilustração própria, o que enriquece ainda mais o livro e dá a ele mais possibilidades de abordagem. Por se tratar de uma coletânea de 31 crônicas, a obra trata de assuntos variados. O autor e ilustrador parte de temas cotidianos e, através de uma linguagem fluida e literária, cria uma narrativa curta e um olhar curioso, próprios do gênero crônica. Os textos abordam desde temas sociais até sentimentos e sensações, mas trabalha principalmente com as relações estabelecidas em uma cidade, e por isso mesmo a obra se enquadra no tema Sociedade, Política e Cidadania, da categoria 2, indicada para os alunos de 8º e 9º anos do ensino fundamental. Professor, ao começar o trabalho com esse livro, reúna os alunos em uma roda de conversa e estabeleça um ritual de leitura no qual eles se sintam livres para participar da leitura e também da análise dos textos. Nesse primeiro contato com o livro, converse sobre os elementos pré-textuais e as possíveis expectativas sobre a obra. Façam a leitura da capa e pergunte se eles sabem quais são as características de uma crônica. Caso eles não conheçam ou não se lembrem de algum dia terem estudado o gênero, peça que busquem essa informação e discutam em pequenos grupos, elaborando uma lista das características mais marcantes de uma crônica e também suas expectativas sobre o livro. Depois desse debate em grupos pequenos, peça aos alunos que apresentem para todos as ideias que levantaram. Durante essa conversa, busque garantir que eles reconheçam a crônica como um gênero que aborda aspectos da vida cotidiana com um novo olhar, além de se tratar de um texto literário fluido e que se utiliza de uma linguagem própria de seu tempo. Acrescente que esse é um gênero jornalístico, ainda que literário, e por isso costuma ser publicado em jornais antes de ser compilado em um livro. Aproveite e pergunte aos alunos se esse é o caso do livro A Cara da Rua e Outras Crônicas. Incentive-os a investigar a obra antes de começarem a leitura. Mostre a eles que conhecer uma obra requer que se conheça não apenas o texto em si, mas também aspectos extratextuais, como informações sobre o autor, quem fez as ilustrações, onde e quando o texto foi publicado, entre outros detalhes. Onde será que podemos encontrar essas informações? Destaque a importância de lermos também os pré-textos, como a 4ª capa, reconhecendo-os como gêneros que apoiam a leitura do livro, conforme destaca a habilidade 45. Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como 4ª capa, programa, de teatro, dança, exposição e etc., sinopse, resenha crítica, comentário em blog, vlog cultural, para selecionar obras literárias e outras manifestações artísticas, cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, DVDs e etc., diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural, e consultando-os no momento de fazer escolhas, quando for o caso. Professor, leia com os alunos o livro A Cara da Rua e Outras Crônicas e chame a atenção pouco a pouco para os elementos formais e as estratégias de escrita usadas no texto. Retome com eles a conversa que fizeram ao princípio sobre o que é uma crônica e veja se eles conseguem identificar os fatos, eventos ou mesmo as sensações cotidianas que deram origem às crônicas. Continue instigando os alunos a participar das conversas e manter o olhar atento aos detalhes do texto. Para isso, faça algumas perguntas que os ajudem a reconhecer os caminhos que podem seguir durante a análise. Chame atenção para a linguagem utilizada no texto e também para as estratégias de criação. Além de narrar com uma linguagem cotidiana, o que dá ao texto um caráter mais fluido e ágil de leitura? Quais são as estratégias de criação que foram utilizadas pelo autor na transformação de um evento cotidiano em uma obra literária?
Chame a atenção e promova atividades que analisem as figuras de linguagem, tão bem exploradas pelo autor e destacadas pela habilidade 37. Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras. Os momentos de troca entre os alunos devem ser constantes, mas depois da leitura da obra, o estudo sobre o livro pode ganhar uma dimensão ainda maior. Convide os professores de Geografia e Arte para realizarem um projeto interdisciplinar sobre o olhar para a cidade e as relações que nela ocorrem. Iniciem com uma pesquisa sobre os espaços públicos e coletivos que os alunos frequentam e como eles se relacionam com o espaço e com as pessoas nesses lugares. Prossiga a atividade com uma pesquisa sobre a cidade na qual vocês se encontram. Quais são os diferentes espaços, as paisagens e os moradores desse lugar? Todos têm as mesmas possibilidades de acesso a esses espaços? Encaminhem as discussões para que os alunos reflitam sobre a ocupação do espaço urbano e as relações sociais ali estabelecidas, fazendo-os refletir sobre a relação deles com a cidade. Com o professor de arte, aprofunde o trabalho sobre as paisagens da cidade e como nós olhamos para elas. Discutam sobre como uma fotografia e também uma crônica selecionam e apresentam uma visão sobre um cenário muito mais complexo. Realizem um projeto que inclua o planejamento e a execução de fotografias ou a análise de fotografias retiradas de jornais ou revistas, abordando a habilidade 5 de arte da BNCC. Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística: desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance, etc. Em seguida, peça aos alunos que criem um título e um breve texto de apresentação da obra e seu motivo, relacionando-o com os debates realizados com o professor de Geografia. Então, solicite a eles que planejem a escrita de uma crônica com base nas fotografias escolhidas. Qual aspecto cotidiano elas retratam? Como é possível apresentar esse fato comum sob uma nova perspectiva? Elabore com eles todo o processo de criação textual: planejamento, escrita, revisão e correção, permitindo que eles desenvolvam a habilidade 51 da BNCC. Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção, o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades, etc., e considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança próprias ao texto literário. Após todos esses trabalhos de pesquisa, crítica e recriação da cidade e das relações estabelecidas ali, organize com os alunos uma apresentação desses materiais. O trabalho com o livro A Cara da Rua e Outras Crônicas ampliará a visão dos alunos sobre a relação da literatura com seu cotidiano e também a perspectiva deles sobre o lugar como cidadãos. Permita que os alunos se sintam agentes ativos de todo o processo e que possam, ao mesmo tempo, fruir e aproveitar a leitura da obra. É isso aí, professor! Espero que essa videoaula possa ajudar a enriquecer ainda mais o seu trabalho. Boa leitura e boa aula!